Bem-vindos, bem-vindas! Mais uma vez aqui com vocês no nosso programa Aqui Seu Direito no formato podcast JJ, e a gente traz para você sempre informações em primeiro lugar para que você possa saber o que está acontecendo tanto na esfera política, educacional, de saúde, espiritualidade. Então a nossa intenção aqui realmente é levar informação para você, levar conhecimento para que você possa aplicar no seu dia a dia. Essa é a minha função aqui junto a vocês. E é um prazer enorme poder participar aqui com vocês desse bate-papo. E hoje nós temos uma pessoa que vai conversar com a gente, que vai trazer informações importantíssimas para as nossas vidas. Tenha certeza disso. E eu recebo aqui o pastor Rosinei Gomes. Olá, pastor, como vai? Olá, Roberto, e a todos que estão nos ouvindo aí, vendo. É um prazer estar aqui, né, com vocês no podcast Aqui é o Seu Direito. E nós vamos bater um papo aí tranquilo. Com Tenho certeza certeza que tem um assunto muito bom para a gente aí, que vai ser muito edificante para várias pessoas e famílias também. Com certeza. Que é o mais importante. É isso aí. O pastor Rosinei Gomes é formado desde 1996 pelo Seminário Batista Nacional em São Paulo, consagrado ao Ministério de Pastor em 2002, casado há 25 anos com a pastora Raquel Gomes, a qual eu tenho o prazer de conhecer. Pai do Mateus, advogado, meu colega advogado, graças a Deus. Hoje, pastor do Ministério de Gerações da Primeira Igreja Batista da Lagoinha, em Jundiaí, que trata das questões de famílias, casais, homens e cursos, né, também diversos, né? Tá certo isso, pastor? É isso mesmo. Hoje eu estou ali na Igreja Lagoinha de Jundiaí e nós fazemos parte do Ministério de Gerações, que engloba os casais, famílias em geral, né, os homens também, e temos alguns cursos que envolvem esses ministérios, que são de família, casais, homens, tem de mulheres, finanças. Então são vários cursos que servem para edificar as pessoas, os homens, as mulheres, trazendo uma direção correta em cada área, que eles possam, né, conhecer como funciona cada área. Então a igreja ela serve para isso também. Entendi. Isso tudo ali com base na Bíblia, né? É tudo com base na palavra de Deus, que é a nossa direção, né? A nossa base. Sim. Em todas as áreas. Com certeza. O pastor Rosinei, desculpa, para quem não sabe, ele já foi atleta, jogador de futebol profissional. Já jogou no São Paulo e agora eu vou perguntar para ele como é que aconteceu essa transformação, essa mudança, essa transição do atleta profissional para o pastoreio. Pastor, me responda isso aqui. Como é que aconteceu essa transição? Como é que o senhor parou como pastor agora, desenvolvendo esse ministério de uma forma tão primorosa? Então, Roberto, na realidade, como todo menino, né, brasileiro, o meu sonho era ser um jogador de futebol. E eu tive essa oportunidade. Com 14 anos eu entrei no São Paulo Futebol Clube, nas categorias de base. Joguei todas as categorias até o profissional, profissionalizei no São Paulo, né? E em 1993 eu tive um encontro com Cristo, né? Na realidade, eu tive um encontro, meu coração estava vazio na realidade, eu estava passando um momento difícil, delicado, jovem, de 20 anos, tal. Você enfrenta várias situações, vem muitos pensamentos. Nessa idade, o jovem acha que o mundo vai acabar amanhã, né? Exatamente, que é tudo para ontem, né? Que é tudo para ontem, pensa que tudo tem que acontecer no seu momento, na hora que você quer. Então, você não pensa muito. E nesse momento que o meu coração estava bem necessitado de Deus, eu tive um encontro com Cristo mesmo, né? E eu conheci Ele como devia, a sua palavra. E aí foi mudando o meu coração, né? Na realidade, não é porque eu conheci a Cristo que eu não poderia continuar jogando. Não é isso. Entendi. Cada um tem a sua experiência. Sim, claro. Naquele momento, né, eu fui impactado pelo amor de Deus, a sua palavra, e com aquilo que Ele tinha para a minha vida. E aí, nesse momento, né, eu decidi parar e seguir o caminho, né, da palavra, seguir a Cristo. Mas isso é uma experiência pessoal. Entendi. Eu tenho muitos amigos hoje, né, que continuaram, que hoje são líderes, são pastores, né, são pessoas que servem ali na sua cidade, na sua igreja, e não tem problema nenhum. Só que cada um tem a sua experiência. Nesse momento, naquela época,
naquele tempo, eu tive essa experiência e eu decidi. Então foi uma escolha. Entendi. Né? Eu escolhi Entendi. servir a Deus e mudar a minha vida, o meu caminho. E eu não me arrependo. Né? Deus tem os seus planos, os seus propósitos. A Bíblia fala que os planos dos homens não são os mesmos de Deus. Exatamente. Então Deus tem os seus planos para nós. Eu não sabia o que ia acontecer. E que os planos de Deus são muito maiores que os São dos homens. muito Né? maiores, que a gente nem imagina. Exato. Então Deus sempre tem o melhor para nós. Então eu fiz uma escolha, eu decidi, eu escolhi servir a Deus naquele exato momento, ter uma mudança de vida radical, uma direção, e foi isso que o Senhor foi me conduzindo e me guiando no passar do tempo. Certo. E depois que houve essa conversão, em que você fez a escolha por deixar de ser atleta e passar ao pastoreio, você voltou seu ministério mais para famílias, casais, né? O que te levou a isso? Então, aí é um processo, né, Roberto? Na realidade, assim, tem um tempo para isso. Quando eu me converti, então eu estou iniciando, então eu precisava amadurecer, aprender. Então, houve um processo, né, na minha vida. Isso não acontece de uma hora para outra. Certo. Eu sabia que Deus tinha algo, mas eu precisaria o quê? Aprender, desenvolver, amadurecer como pessoa, como homem, né, como um servo de Deus. Então aí eu fui, né, entrei no seminário, fui estudar a palavra, Claro, né, teologia, fui aprender. Então ali Deus já começou a trabalhar no meu coração, na minha vida, e depois ali na própria igreja eu fui crescendo em cada área, né, quando você Deus te chama, te orienta, então você passa por todas as etapas na igreja. Então eu aprendi várias coisas na igreja, com jovens, e foi homens, casais, famílias. Então é um processo. Entendi. Deus ele é tão sábio que ele sabe trabalhar na tua vida, né? É verdade. Então ali Deus foi construindo algo na minha vida. Tá. Então não é algo assim de uma hora para outra, não. É uma construção. Olha só que legal. Eu fui aprendendo, desenvolvendo, fazendo muitos cursos, né? Então, por que hoje eu estou com família, com homens e tal? Porque lá atrás eu fui aprender. Preparado. Fui me preparar para aquilo isso, que né? Deus tinha para mim. Sim, claro. Então, a gente tem que se preparar, você tem que buscar conhecimento, você tem que aprender. Então, eu era um jovem, então eu fui fazer vários cursos, fiz o seminário e depois vários cursos em cada etapa. Então, ali, muito estudo da palavra, também estudar como que o homem vive, né? A família. Sim. E aí isso foi crescendo, desenvolvendo na minha vida. E, na realidade, assim, a gente nunca pode parar de aprender. Claro. Eu estou aprendendo sempre. Então, com o passar do tempo, eu fui aprendendo, fui desenvolvendo e procurando conhecimento na área que Deus tem me direcionado, me orientado. Né? E aí, como Deus me levou ao pastorado, quando você é pastor, você tem que ter conhecimento de todas as áreas um pouquinho. Sim, claro. Você tem que Mas tem aquelas que são específicas. Tem né? algumas que são específicas que vai de cada um, né? Cada um tem uma direção, né? Que você sente no teu coração, que você tem mais aptidão para aquilo. Entendi. E aí você vai se desenvolvendo nessa área. Entendi. Um tema que o pastor é expert, que eu sei disso. Paternidade. Vamos logo entrar com os dois pés, diz assim, né? De carrinho. O que o pastor tem a falar? Qual o conceito de paternidade para você? Roberto, é um assunto que eu gosto muito. Por que eu gosto muito? É algo que, além de eu gostar, eu vivo isso. Eu sempre desejei ser pai. Então, a paternidade é algo fundamental na minha vida. É só para a gente construir essa ideia. Claro. Eu perdi o meu pai com 18 anos. Então, uma fase que, né, delicada, adolescente. Com certeza. Que quando eu ainda estava jogando ainda. E assim, com meu pai, eu tive umas lembranças que eu tenho assim, boas com ele, de 5, 4 anos, 6 anos. Então, eu tenho boas lembranças, porque nessa idade, o meu pai, ele era um comerciante em Minas,
Tinha açougue, supermercado, tinha açougue no Mercadão, ainda tem até hoje, na cidade de Teófilo Otoni, nasci lá, cidade das pedras preciosas. Eu até brinco com minha esposa que ela ganhou uma pedra preciosa. Olha só, é verdade, pastor, é verdade. Então lá é a cidade mesmo, literalmente das pedras preciosas. E aí meu pai era um comerciante, e nessa época, então, o pessoal tinha um costume de ir nas fazendas e comprar o gado, e ali mesmo eles abatiam o gado. Olha e aí só. Eles saíam de madrugada, então eu peguei essa fase. Como criança, eu ia com ele e com seus empregados. E para uma criança, né, nessa idade, era maravilhoso, é uma aventura. Sim, com certeza. Em caminhonete, subindo montanhas e fazenda. Então, assim, esse tempo foi um tempo bom. Entendi. Maravilhoso. Então, que eu estive junto com ele e eu guardo boas lembranças. Depois, foi passando o tempo, nós viemos para cá, e aí meu pai fez alguns investimentos e ele perdeu, né, fracassou no dinheiro, Sim, nos seus nas finanças, investimentos, né? nas finanças. Eu acho que isso aí abalou um pouco ele. E aí, nesse período, ele começou, né, beber bastante nos finais de semana. Entendi. Então, nesse período, aí eu não tive mais muito contato com meu pai. E aí, depois, eu, já novo, entrei no futebol. Uhum. E aí, ele não gostava muito, né, principalmente de futebol, essas coisas. Ele até brigava um pouco com os outros irmãos meus. Eu venho de uma família de 14 irmãos. Caramba. 2 faleceram Hoje é bem raridade isso, eu nem sei se existe. Hoje, nós somos em 12 hoje. Todos estão aí vivos. Só um que mora fora de Jundiaí, em Belém do Pará. Olha só. Então, assim, uma família grande. Então, ele não tinha esse costume de estar depois acompanhando. E, assim, na adolescência, a paternidade é fundamental. Entendi. É muito importante para todos, tanto homem como para a mulher. Então, é muito importante o pai estar junto com o filho. Então, você vai passando ali essa adolescência, porque é o pai que traz direcionamento para a tua vida. É o pai que vai te orientar, que vai te ensinar várias etapas da tua vida. Na realidade, Roberto, a paternidade é fundamental na vida de cada pessoa. O menino ele tem que ser acompanhado com o pai. Ele tem que crescer. Na realidade, assim, se você vê mesmo até em estudos, a criança, quando ela nasce, no começo, ela vai se apegar um pouco mais com a mãe. Com a mãe, é verdade. Que é normal. Mas tem a amamentação, né? Questão toda. Tal, ela está conhecendo e depois vai chegar numa certa idade que ela necessita estar com o pai. Entendi. E o pai vai estar acompanhando essa criança. Não é que a mãe está junto, mas a figura do pai é muito importante. Isso em todas as áreas, em crescimento na vida de um homem e até de uma menina, de um filho, uma filha, porque vai crescer o quê? Vai amadurecer. E o pai, a figura paterna, era importantíssima para o crescimento, o desenvolvimento, o amadurecimento, principalmente de um homem. Ele precisa estar junto com seu pai. Isso é essencial. E nós vemos hoje homens com vários problemas por falta de paternidade. Vemos adolescentes, crianças com problema em áreas da sua vida, porque vai afetando várias áreas. Sim, a ausência da paternidade. Do pai vai causando... Vai causando sérios problemas. As consequências. Entendi. Então, há necessidade de o pai acompanhar. Há necessidade de o pai estar orientando, direcionando. É muito importante. Eu atendo homens e eu vejo hoje assim como a paternidade afeta muito no futuro, né? No futuro, crescimento, amadurecimento, desenvolvimento em todas as áreas, na vida sentimental, na vida emocional e na vida profissional. Caramba, olha só. Porque o pai traz direção, Roberto. É verdade. É verdade, o pai, ele vai dar direção para um filho. Se um filho é homem, assim, esse menino, para um menino ser homem, ele tem que andar com homem. Quem vai ensinar a ele os costumes? É o pai. Quem vai orientar? Quem vai ajudá-lo? É o pai. O menino precisa andar com o seu pai. Ele vai ser o exemplo para o filho, né? O pai é o exemplo para teu filho.
em todos os momentos. Entendi. O filho vai esperar em quem? No seu pai. É isso mesmo. Pegando esse gancho, já levando um pouco para o lado espiritual, a gente sabe que Deus é o pai de Jesus. E Jesus ensinou a gente a chamar Deus de pai. Né? Então, para você ver a importância da paternidade até no mundo espiritual. Como é que se explica isso? Qual foi a finalidade de Deus dizer, de Jesus dizer assim, ó, ele é o pai, ele é nosso pai? Então, é importantíssima essa pergunta, porque assim, nós temos a Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Só para entender, nós cremos um Deus trino. Sim. Né? Deus Pai, no Antigo Testamento, a figura do Deus Pai era atuante. Sim. No Novo Testamento, com Cristo, Filho, Jesus Cristo, Deus Filho. Depois, Jesus subiu aos céus, ele deixou o Espírito Santo. Então, Deus, Espírito Santo. Então, a figura do Pai, por que isso é importante? É até importante porque, assim, humanamente falando, nós temos o Pai. Mas tem muitas pessoas que podem perguntar assim, e se eu não tenho Pai? Exato. O que eu faço, pastor? Meu pai faleceu quando eu era novo, entendeu? Ou houve uma separação no casal, e aí o filho ficou com a mãe, o pai se distanciou, o pai não tem contato. Várias situações que a gente sabe que acontecem hoje negativas, né? Sim. O pai, ele é importantíssimo. Então, uma criança fala, eu não tenho pai, eu cresci sem pai. Quando meu pai faleceu com 18 anos, rapaz, eu vou falar para você, é duro você não ter um pai. Porque eu tive momentos que eu tive que tomar decisões importantíssimas na minha vida. Muito importante, que ia nortear a minha vida. E eu tomei, na ausência, o pai é fundamental porque ele vai dar esse sustento. Ele vai te ajudar nas direções. Ele vai te orientar nisso. E isso é fundamental. Então, quando você não tem um pai, você fica meio sem, né? A quem recorrer? A quem buscar? Quando aconteceu isso e eu me converti, eu entendi que existia um pai celestial, que é Deus, que ele pode estar comigo, que ele está comigo, ele deseja me orientar. Ele chega a suprir? Ele suprir todas as necessidades. E a própria palavra diz que ele supre todas as nossas necessidades, espiritualmente falando, emocionalmente falando. Então, se uma pessoa não tem um pai físico, entenda que nós temos um pai celestial, que é o nosso Deus Todo-Poderoso. Ele é um pai que cuida, que ampara, que orienta, que conforta, que corrige. Então, a sua palavra está aí. Então, eu me apeguei em quem? Em Deus. Então, Deus é o nosso pai natural e espiritual. Espiritual. Quando não tem a figura do pai paterno, o que a gente faz? O que eu me apeguei? Na figura do meu Deus. Do Pai Celestial. Celestial que está na tua palavra. Entendi. E ele vai trazer o conforto, a direção, a orientação, através do Espírito Santo de Deus e da sua palavra. Entendi. Essa questão de você suprir a ausência de um pai terreno com um pai celestial, tá? Vamos lá. Ela é por escolha ou todos são filhos de Deus? Ou eu escolho ser filho de Deus? Então, nós estamos indo pelo que a Bíblia diz, né? Sim. Deus, ele fez todo ser humano. Mas tem um detalhe na palavra, que está em Romanos 10, 9, que eu preciso crer e confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Com o coração eu creio e com a boca eu confesso. Isso está escrito lá. Então, a Bíblia, ela diz que para que eu entenda e tenha essa experiência, eu preciso crer em Cristo. Entendi. Eu preciso confiar nele. O caminho é esse, né? Eu preciso, como está na palavra, eu preciso aceitá-lo. Uma escolha. Uma escolha. Eu preciso crer que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador da minha vida. Eu não estou falando de religião nenhuma. Eu estou falando da palavra. Da palavra, claro. Quando eu creio, eu acredito, eu confesso. Com a boca eu falo. Com o coração eu creio que Ele é o Senhor da minha vida. Entendi. E aí, quando eu creio e eu confesso, eu estou assumindo essa paternidade. Eu estou crendo que Ele é o meu Senhor.
Ele cuida da minha vida. Ele é o meu Pai Celestial. Eu creio nele. Eu acredito nele. Ele é aquele que vai suprir todas as minhas necessidades emocionais, Olha só. principalmente físicas, espirituais. Então, eu estou declarando isso para ele, você está entendendo? Entendi. Então aí você fez a sua escolha. Isso aí eu fiz a minha escolha. Entendi. E porque eu estava vazio, meu coração estava vazio. Porque assim, Roberto, só para a gente entender um pouquinho, quando Deus ele formou o homem, ele fez um coração do homem, e ali ele colocou algo muito importante. Ele fez um espaço que só é preenchido por Deus. Ou seja, se Deus não preenche, fica vazio. Se Deus não preenche, ele está vazio. Compreendi. Se eu não tenho comunhão com Deus, se eu não acredito nele, se eu não creio nele, esse espaço está vazio. Porque hoje, muitas pessoas fazem o quê? Eles estão vazios, estão sem rumo, sem direção. Mas a pessoa, ele sente a necessidade, porque a criação sempre vai atrás do Criador. Isso Entendi. é natural. Entendi. Então, o ser humano sempre tem a tendência de buscar um Criador. Um Criador. Mesmo não sabendo, mesmo não crendo, ele vai atrás do seu Criador. Você pode ver, o ser humano sempre vai buscar a Deus. Involuntariamente. Involuntariamente. Busca alguém, um vai Criador. buscar um Criador. Porque ele tem essa necessidade. Isso foi colocado dentro de nós. Então está dentro esse vazio. E às vezes a pessoa busca algo errado, né? E aí, vai buscando por somente por dinheiro, só pra gente, somente por bens. Vai buscando. Porque assim, quando o homem pecou, ele se afastou do Deus Todo-Poderoso. Quando houve esse afastamento, houve uma morte espiritual. Ele se afastou de Deus. Entendi. Então, ele perde a direção do Senhor. E aí ele vai tentando, vai fazendo várias tentativas para encontrar esse Deus. Então ele vai tentando aqui, vai tentando ali, vai tentando aqui, vai tentando aqui. E muitas vezes vai quebrando a cara. Vai quebrando a cara. Vai errando. E às vezes vai tendo decepções, vai, Entendi. fazendo coisas que às vezes ele achava que era e não é. Ele vai acreditando nisso e não é. Então, ele vai ficando decepcionado. Mas Jesus, ele veio para quebrar isso. A Bíblia fala que ele morreu por nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Vida eterna. Então, quando ele vem, ele morre e ele ressuscita ao terceiro dia. Quando ele ressuscita ao terceiro dia, ele está me dando a possibilidade a qualquer homem a ter comunhão novamente com o Pai. Então, através de Jesus, por isso que ele diz em João, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Através de Jesus Cristo, eu volto a ter o quê? Comunhão, intimidade com Deus Todo-Poderoso. Amém. Estou conversando aqui com o pastor Rosinei Gomes, pastor da Primeira Igreja Batista da Lagoinha, em Jundiaí, responsável pelo Ministério Gerações, que cuida de famílias, casais, homens e outros cursos. E o nosso bate-papo aqui está super interessante e quero dizer para vocês aqui que aqui não estamos falando de religião, ok? Nada de religião. Estamos falando, todas as referências são em cima da palavra, da Bíblia Sagrada. Não é isso, pastor? É isso. Nós estamos falando de Cristo. Exatamente, exatamente. Na sua opinião, a paternidade terrena é importância em que grau? Elevadíssimo. Eu quero dizer para você, 95, 99% daquilo que um homem depende da paternidade. Se você quer formar um homem, você precisa o quê? Curar um menino, sarar um menino. Uma sociedade, ela só tem relevância quando tem homens de verdade. Quando são levantados homens de verdade. Porque o homem, ele influencia e é fundamental. Então, a paternidade na vida de uma pessoa ela é importantíssima em todo grau, porque ela traz amadurecimento, ela traz desenvolvimento. O que é ser um homem, Roberto, na realidade? O ser um homem é ser amadurecido, é ser uma pessoa que vai enfrentar as dificuldades, que vai entender que vai ter dificuldades, que não vai fugir, que vai ter uma maturidade elevada.
E nós precisamos formar homens. Os homens têm que ser maduros. Homem tem que ser homem, como diz a... Né? Tem que ser homem. Entendi. A sociedade necessita de homens. Entendi. Homens com firmeza, homens de caráter. Né? Então, a paternidade ele é tão importante porque, dependendo da paternidade que é feita, que é formada, esse homem vai ser gerado. Então, hoje nós vemos homens sem direção, Tá. homens desanimados completamente, sem expectativa de vida. Eu vi uma pesquisa que, no Brasil, os homens amadurecem com 45 anos. Caramba! Então, é muita coisa. É muita coisa. Muito tempo, né? É muito tempo. Não pode isso. Mas isso é em decorrência do quê, pastor? Falta de paternidade, muitas Olha vezes. só. A maioria das vezes. A referência A referência do pai. Porque às vezes o pai tá lá dentro, mas não... Porque o pai é exemplo. É desanimado. O filho, ele precisa ver o exemplo do pai. Entendi. O pai tem que ser exemplo em tudo, Roberto. O filho, ele tem que crescer com o pai. Um exemplo, o filho, ele tem que jogar bola com o pai. Ele tem que ir pescar com o pai. O pai tem que ensiná-lo a andar de bicicleta. Com quem que o filho vai aprender? Tem que ser com o pai. Tem que ser com o pai. Se ele gosta de um outro esporte, natação, o pai vai estar junto com ele. O filho tem que aprender a soltar pipa. Com quem? Com o pai. Tudo isso a gente pensa que não, mas é algo fundamental que vai gerar lembrança. O amadurecimento, né? E o amadurecimento. Uhum. Na hora de o filho sair do ensino médio, ir para uma faculdade, gera tanta incerteza no coração de um jovem, de um adolescente, o que fazer, qual a profissão tomar. Pai, ele quer saber, ele quer ter uma direção, ele quer ter uma ajuda. Qual é a pessoa mais adequada de orientar um filho? É o pai. Somente nessa fase que ele precisa, né, decidir qual a profissão tomar. Olha o pai precisa orientá-lo. O pai precisa dar um norte. Quem que gera segurança no filho? É o pai, meu irmão. É o pai. Quando o filho ouve o pai falar, filho, vai para esse caminho, tenta isso, experimenta isso, ele vai gerar o quê? Está gerando segurança no coração do filho. E isso é muito importante. Isso é importante, né? Importantíssimo. Porque senão o filho não sabe que decisão tomar, Roberto. Já entendi. É muito ruim. É. Eu passei por isso. Você não sabe qual é o caminho. Você não sabe qual é a direção. Entenda uma coisa, nós precisamos entender, gente. A decisão que eu tomo hoje é o meu futuro amanhã. O meu futuro depende das minhas decisões hoje. A decisão que eu tomo hoje é o meu futuro amanhã. Que futuro eu quero ter amanhã? Qual é a vida que eu quero ter amanhã? Exato. Tudo depende das minhas decisões hoje. Então, eu preciso, se eu tenho filho, ajudá-lo a tomar decisões corretas, para que ele possa ter um futuro abençoado, né? Que ele possa ser um homem, né, de caráter. Na verdade, o pai é a referência. É a ali, referência. Né, é a referência, né? No segmento educação, vamos lá, olha essa pergunta que eu vou fazer para você. A chave que abria essa porta da educação, na sua época e na minha época, não abre mais a porta de hoje. A chave mudou. Mudou. Né? A gente sabe que a forma de educar, a forma de lidar, até mesmo pela chegada da tecnologia, dos avanços sociais também, mudou. O que você pensa sobre isso? Nós vemos uma mudança muito grande, mas também vemos uma consequência grande. Hoje nós vemos meninos imaturos, desobedientes, meninos que não respeitam os pais mais. Falta, sabe o quê? Algo que chama honra, respeito. De respeito ao professor dentro da sala de aula. Eu sou de uma época que o professor entrava na sala de aula, a gente ficava de pé, Roberto. A gente ficava Eu sou em dessa pé. época também. Enquanto o professor fala, pode sentar, nós não sentávamos. Então, o respeito para com o professor, com uma autoridade, era muito grande.
Quando que a gente desrespeitava um professor? Jamais. E a gente aprende isso onde? Aonde? Na família. Isso. Entenda, tudo que os nossos ensinamentos, a base não é na escola. Às vezes as pessoas confundem isso. O caráter de um filho não é formado na escola. A escola ensina, né? A escola é uma consequência. Ela ensina. Quem educa... Quem educa, o seu caráter é formado na sua família. A base de tudo é familiar. É na tua casa. Então, hoje nós vemos os meninos, nós vemos aí exemplos terríveis aparecendo na mídia. Meninos agredindo professores. É verdade. Pais. Já vi em alguns locais, aí andando pela cidade, às vezes um menino de, vamos pôr aí, 5 anos, agredindo. Minha esposa, um dia, a gente estava fazendo uns exames de sangue numa clínica. Minha esposa estava lá, ela falou que um menino de 3 anos, ele estava agredindo a mãe de uma tal maneira, e a mãe não sabia o que fazer. Inerte, não fazia nada. O menino chutava ela, batia e gritava. 3 anos. Caramba. O que é isso? Isso é falta de autoridade. Claro. Então, a paternidade é importante nisso. Na educação, ela tem que ser feita. O nosso pai, não sei se o seu era assim, mas o meu pai e minha mãe, quando a gente era criança, se a gente fizesse algo errado, ele só olhava. Eu conhecia o olhar da minha mãe e do meu pai. Pelo olhar, eu sabia se eu ia apanhar em casa ou não. Se estava certo, estava errado, é verdade. Não é apanhar, se eu ia receber uma correção. Porque a correção, eu sei que hoje muita gente não concorda, mas nós recebemos correções e estamos aí. É disciplina, né? A disciplina. Exato. Não é agredir ninguém. Exato. Isso a gente não concorda. Mas só o olhar dos pais antes... Hoje essa chave já não funciona mais. O filho já entendia que estava errado. Hoje... Então, você vê a importância da educação. Mas a educação ela tem que começar na casa, é na família, é no lar. E ali, a escola é uma consequência. A escola, você vai aprender matérias, você vai estudar, mas... é uma consequência daquilo que você aprende no teu lar. Ou seja, você vive na escola a educação que você teve dentro de casa. Se você está agredindo, se você está falando coisas que não deve, você está agredindo um aluno, tem algo você está agredindo lá, né? Um professor, tem algo errado na tua casa. Entendi. Tem algo errado na família. Tem algo errado na criação. Entendi. Pastor, a Bíblia Sagrada diz assim: pais, não irriteis vossos filhos para que não fiquem desanimados. Comente isso. Como também a Bíblia fala, eu vou citar esses, o que é uma consequência. Sim, claro. Logo após desse versículo, fala que os filhos têm que honrar pai e mãe. Então, só para deixar claro assim, quando o filho honra pai e mãe, a bênção vem sobre a vida dele. Honrar. O que é honrar? É respeitar, né? É reverenciar. Então, o filho tem que honrar os seus pais. Entendi. E aquele que honra pai e mãe, a Bíblia fala que ele vai viver muito. Ele vai viver muitos dias. Agora, também diz que pais, não irriteis os vossos filhos. Porque o que acontece? Também tem pais que eles irritam o filho. Perde o limite, né? Perde o limite. Uhum. É muito pesado naquilo que falam. Não tem discernimento nas colocações com o filho. Nós temos também que saber como falar com o filho. Você tem que saber como ter atitudes corretas para com o teu filho. Como argumentar, né, com um adolescente. Eu vou dar um exemplo aqui, que veio na minha mente agora, que eu acho importante. Tem um testemunho de uma experiência de um homem, isso aí estava num livro que eu li, americano. Ele era militar. E ele tinha um filho. O desejo dele era que o filho fosse militar. Então, porque ele era militar e queria que o menino fosse militar. Seguisse a mesma profissão. E ele ficou em cima do menino para ser militar, e o menino entrou. Fez, estudou, fez tudo que devia lá nos Estados Unidos, tem todo um processo para entrar na carreira militar. E ele entrou, mas na realidade não era o desejo do menino. Fez a vontade do pai. E pai. Na realidade eles não tinham um bom relacionamento. Não tinha bom relacionamento como pai e filho, isso acontece muito.
O homem era muito duro. Por ser militar, ele era muito radical. E às vezes até agredia o filho de uma tal maneira que não devia, né? Passando dos limites. Não é correção isso. E aí esse menino entrou e uma das etapas lá que ele estava fazendo parte Sim. do exército lá, aconteceu algo negativo. E parece que ele teve que sair. Rapaz, aquilo foi terrível para ele e principalmente para o rapaz falar para o pai. Porque ele sabia que o pai ia ter uma reação muito negativa. Esse pai, ele é muito bruto. Entendi. Ele agredia o menino, era muito severo. E os pais não podem ser assim. Não podem ser. Tanto o homem como a mãe. Ele não pode ser severo. Então a dificuldade dele foi contar para o pai que ele havia saído do exército. O que aconteceu? Ele contou, o pai ficou arrasado. Ficou arrasado de uma tal maneira. E ele saiu de casa, expulsou o menino teve que sair de casa e viver sozinho. Mas nisso ele falou tanta coisa para o menino negativo. Opa! Ele derrubou o menino, então ele amaldiçoou a vida dele. Exato. E esse rapaz não cresceu, não desenvolveu em nenhuma área da sua vida. Olha só. Ele sempre teve isso, consequência. Então tem muitos pais também que, além de tudo, irrita muito os meninos. Entendi. Não deixa os meninos à vontade. O pai tem que direcionar, orientar. Mas não desanimar, né? Mas tem um limite. Claro. O menino também ele tem que saber tomar suas decisões. Entendi. Ele tem que ter as suas escolhas. Entendi. Ele tem que ter as suas experiências, tanto negativas. Os filhos, em geral. Os filhos precisam ter experiências tanto positivas como negativas. Pastor, pegando esse gancho aí, a gente sabe a importância do pai e da mãe na vida de uma criança, né? De um adolescente. Então, quando os pais começam a desferir palavras negativas, tipo, seu burro, seu vadio, você não vai dar para nada. Na verdade, a autoridade de pai e mãe ali amaldiçoando o próprio filho. Isso traz consequências. Confere, pastor? Roberto, isso aí é muito importante. A palavra diz em Tiago, em Provérbios 15, que a nossa boca, as nossas palavras têm poder. Aquilo que nós falamos tem poder. E a gente precisa entender isso. Aquilo que sai da minha boca, da sua boca, de qualquer pai, tem poder para abençoar como para amaldiçoar. A Bíblia fala em Provérbios que tem que sair boas palavras do nosso coração. Então tem pai que amaldiçoa o filho e ele não percebe que o que ele está fazendo. E isso é ser muito sério. Palavras têm poder. Palavras têm poder. Tem homens, mulheres que não conseguem crescer na sua vida, estão presas em palavras. E isso não são poucas. É muita gente que o pai amaldiçoou, que o pai fala, você não vai ser nada, você não vai conseguir passar nessa faculdade, você não vai ter um emprego, você não vai ter uma boa família, você não presta, você é um vagabundo. Isso, vadio, né? Você é um vadio. Então, você é um Zé Ninguém. No mundo espiritual, né? A palavra diz isso. Tem muito peso, porque os pais são autoridades. Autoridades, exatamente. Dada por Deus. Exato. Isso, o pai e a mãe são autoridades na sua casa, no lar. Aquilo que o pai e a mãe falam tem muito poder sobre a vida dos filhos. E tem muitos pais que não receberam nada de bom, eles acabam transferindo isso para os filhos, amaldiçoando os filhos, amaldiçoando a família, declarando maldições, declarando que os filhos não vão crescer, que não vão ter uma boa família. Como tem aqueles que passaram por tudo isso, mas que conseguiram mudar. E fazer diferente com seus filhos. Então, né, só que aí tem um detalhe. As consequências nessas pessoas são muito grandes. Eu acho que é importante a gente evidenciar. Claro. Por que tem muita gente com bloqueio em várias áreas? Porque o pai declarou, você não vai ser bem-sucedido financeiramente. Você não vai ter sucesso. Tem homens e tem mulheres que não conseguem deslanchar na sua vida profissional, porque o pai nunca abençoou ele. O pai nunca declarou, você vai ser bem-sucedido, você vai ser uma mulher de sucesso, você vai conquistar. Então, você vai construir uma boa família. Você vai construir uma boa família. Por quê?
porque ele não teve, ele transfere isso para os filhos. Ao contrário, né? Teve ao contrário. Né? Então isso acontece muito. Nós vemos homens que têm bloqueios, Roberto. Homens que não conseguem desenvolver emocionalmente. Mas eu falo aqueles, pastor, que passaram por uma situação como essa, de serem amaldiçoados pelos próprios pais e conseguiram fazer diferente com seus filhos. Sim. Isso, como? Como Deus. Acontece? Primeiramente, é Deus. Ele precisa entender que Deus fez ele para vencer. Ele precisa entender que ele é um escolhido, que ele é uma criatura, um filho de Deus. Ele precisa entender que Deus tem o melhor para a vida dele. Ele precisa entender que Deus o ama e que Deus tem grandes coisas para a vida dele. Então, como muda isso na vida de uma pessoa? Quando ele começa a ouvir declarações ao contrário daquilo que ouviu a vida inteira. Então, ele precisa entender que Deus tem o melhor para a vida dele. E um detalhe muito importante que quando eu aconselho as pessoas, eu procuro colocar isso. Tudo depende também da tua decisão. Você escolhe ter uma vida melhor daquilo que seu pai era, sua família era. Um exemplo que eu vou dar. Quando eu vi o meu pai bebendo, entendi, e muitas vezes chegando no final de semana, naquele estado, né, que não é agradável para uma família, um filho, eu escolhi, eu decidi não beber. Eu escolhi não ter uma vida como ele. Eu escolhi não colocar álcool na minha boca, você entendeu? Porque eu vi o resultado. Então, muitas pessoas tiveram problemas graves em algumas áreas. Pode ser alcoolismo, pode ser na área sexual, pode ser seja qual área for. E às vezes uma família toda desestruturada. Então, como você mudar essa história? Eu sempre falo para as pessoas. A partir de você escolhe ter uma vida diferente. Entendi. A partir de você pode ter uma família, uma descendência diferente. Você não vai permitir que os seus filhos vivam aquilo que você viveu no passado. A pessoa consegue fazer isso sozinha ou ela precisa mergulhar na espiritualidade? Procurar a Deus e achar em Deus essa solução? A sua decisão é muito importante, mas você precisa deixar Deus conduzir você. Você precisa deixar que Jesus Cristo entre na tua vida e conduza você. Nós sozinhos não somos capazes. Nós precisamos de Deus. O homem necessita de Deus, Roberto. O homem sozinho, ele não é nada. A Bíblia fala que nós somos apenas pó. E do pó nós voltaremos. Nós precisamos da direção de Deus em todo momento da nossa vida. Nós precisamos do amor dele. E ele supre. Ele supre a gente. Né? Nós precisamos da graça de Deus sobre as nossas vidas. O que é a graça de Deus? É a graça. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo de Deus no nosso coração para nos orientar, para nos guiar. Nós precisamos da sabedoria de Deus para que Deus coloque, né, direcionamento correto nas nossas vidas. Nós precisamos que o Espírito Santo coloque palavras nas nossas vidas, traga entendimento. E uma coisa fundamental, nós precisamos ser curados por Deus. Quantas pessoas que são feridas com palavras, principalmente dos pais. Porque a palavra do pai e da mãe tem peso. Com certeza. E aí os filhos ficam feridos. E a ferida emocional é algo muito grave, que não deixa a pessoa crescer, desenvolver. E isso traz amargura. Quantas pessoas amarguradas? Quando a pessoa está amargurada, ela não cresce, ela não desenvolve em nenhuma área da sua vida. Quantas pessoas com problema no casamento, porque viram uma família com problemas, vieram de uma família cheia de problemas e não conseguem ter um casamento abençoado. O que precisa? Permitir Deus entrar na tua vida. Precisamos da ajuda de Deus, precisamos estar conectados com o Senhor. Precisamos da palavra de Deus para nos orientar em todas as coisas, principalmente nessa área. Nós precisamos permitir que o Senhor venha curar a nossa alma. Quando eu falo de alma, o que é alma? A alma é os nossos pensamentos, sentimentos, né? Os nossos desejos, as nossas emoções. A alma fala de coração. A alma fala de mente. Qual é o pensamento que está na minha mente?
como estão os meus pensamentos. Entendi. A Bíblia fala que eu preciso renovar a minha mente. Eu preciso renovar diariamente os meus pensamentos pelo poder da palavra. Eu preciso deixar Deus colocar algo novo na minha vida. Eu preciso ter pensamentos novos. A Bíblia fala em Filipenses 4 que na minha mente tem que habitar pensamentos de paz, de justiça, de verdade, de amor, que esses pensamentos habitem em nossa mente. Porque tem um detalhe aí, Roberto, importante. Quando eu tenho um pensamento renovado, eu vou ter um coração renovado. Todo pensamento, ele não para na mente. Todo pensamento, ele desce para o meu coração. E ele vai gerar o quê? Um sentimento. E ele vai gerar as minhas emoções. E não para no meu coração. Tudo que está no meu coração vai me levar a ter o quê? Uma reação. Vai me levar a ter uma atitude. Então, tudo depende daquilo que está no meu pensamento. Se eu tenho uma mente renovada, uma mente curada, restaurada, eu vou ter sentimentos curados, restaurados. Eu vou ter bons sentimentos. E se eu tenho bons sentimentos, eu vou ter uma atitude abençoada. Eu vou ter uma reação boa, uma reação agradável. Então, eu tenho que tomar cuidado com aquilo que está alimentando a minha mente também. Exato. Aquilo que está alimentando o meu coração. Com certeza. Para que eu possa ter boas atitudes, boas reações. Se eu quero ter uma família abençoada, eu preciso ter atitudes abençoadas. Eu vou ter reações abençoadas. É isso mesmo, pastor. Poxa, excelente esse nosso bate-papo aqui. Um aprendizado aí em cima da palavra de Deus. Como eu falei aqui, ninguém falou de religião. Aqui nós falamos apenas da Bíblia Sagrada. E, gente, eu conversei aqui com o pastor Rosinei Gomes, pastor do Ministério Gerações, da Lagoinha Jundiaí. Ele deu uma aula para a gente aqui sobre paternidade, sobre como você resolve as questões quando você tem a ausência da paternidade nas nossas vidas. E essa ausência ela é suprida por Deus. Pastor, eu lhe agradeço muito pela sua presença aqui no nosso podcast JJ, no programa Aqui Seu Direito. Espero revê-lo novamente aqui com a gente nesse podcast, já num outro tema, falando sobre casamentos, que também a gente não tocou hoje, porque eu já estou guardando uma série aqui, já está na minha cabeça aqui para a gente fazer uma série de podcasts aqui com você. E, como ele disse, foi um prazer recebê-lo e que Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua família. Roberto, o prazer é todo meu estar aqui com vocês. A palavra aqui para o pessoal do ser um Instagram, grande amigo. E eu queria encerrar deixando algo que eu acho muito importante. Às vezes você pode falar assim, como eu posso mudar isso na minha vida? Você pode ser o melhor pai. Você pode ser um excelente pai que vai abençoar muito os teus filhos. Se você não teve algo no passado, a partir de hoje você pode ser um pai excelente. Você pode mudar as tuas atitudes, você pode mudar as tuas palavras, você pode ter uma família abençoada, você pode ajudar. Escute bem, o teu filho ele quer ouvir a tua voz. O teu filho ele quer o tempo de qualidade com você. O teu filho quer estar com você, pai. Ele quer ouvir a tua direção. Ele quer receber o teu amor e o teu carinho. O teu filho quer ter um tempo de qualidade com você. Guarda isso no teu coração. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar muito. Que Deus te abençoe e que você seja um pai excelente, que você tenha uma família excelente para a glória do Senhor. E é um prazer estar aqui. Deus abençoe. Gente, até o próximo programa Aqui Seu Direito e a gente se vê por lá.